Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso, juntando os cacos dessa vergonha, desse vexame que aconteceu ontem lá em Cusco. O Botafogo foi humilhado, né? A instituição Botafogo de Futebol e Regatas foi humilhada, os torcedores que sofrem, né? Depois do que aconteceu ontem na Copa Sul-Americana, algumas atitudes precisam ser tomadas. Isso está muito evidente. Inclusive, fica uma crítica ao departamento de futebol do Botafogo, porque nesses momentos, nos momentos difíceis, você precisa aparecer, você precisa explicar, você precisa se comunicar. É muito fácil você aparecer, você se comunicar nos momentos bons, né? Quando o clube ganha o título, né? Aí você é muito mole, né? Você ir lá, dar uma entrevista, você falar. Agora, nos momentos ruins, você não pode se esconder. No momento ruim, você não pode se omitir. Você tem que aparecer, você tem que falar, né? Faz parte do trabalho, né? Você prestar esclarecimentos. Né? A gente está falando de uma torcida de milhões de pessoas, né? Uma vergonha histórica, e o Botafogo hoje, como instituição, ele está num silêncio ensurdecedor. É isso. Ninguém falou nada, saíram lá do Peru e já estão em Salvador, na Bahia, não tem nenhum comunicado, né? Nós aqui estamos tentando ir atrás de algumas informações, conversando com algumas pessoas nos bastidores, para entender um pouco a situação, mas do Botafogo mesmo, um pronunciamento do Léo Coelho, diretor de futebol, ou do Eduardo Iglesias, que é o CEO do Botafogo, ninguém falou, né? E eles estão por lá, né? Hoje estão por lá, que eu digo, em Salvador, e estiveram também lá em Cusco, no Peru. Ninguém falou com a imprensa, ninguém quis falar nada, nenhum comunicado na Botafogo TV, nenhum comunicado em lugar nenhum. Simplesmente ficaram calados e só. Né? O que eu acho mais uma atitude equivocada da diretoria. Em relação ao treinador Franklin Carvalho, muitos, eu inclusive, queria ter acordado hoje com a nota oficial do Botafogo comunicando o desligamento do treinador. Isso não aconteceu. Conversando com algumas pessoas nos bastidores hoje, recebi que ele está confirmado para o jogo contra o Vitória, que a viagem ela foi casada, né? O Botafogo saiu do Rio de Janeiro, foi para Lima, de Lima foi para Cusco, horas antes do jogo, jogou, passou a vergonha que passou, o vexame que aconteceu, voltou para Lima, pegou um voo fretado e veio para Salvador, né? Não passou pelo Rio de Janeiro, o que dificultou um pouco as coisas. Então o Botafogo não demitiu ainda o treinador Franklin Carvalho, vai estar à beira do campo no jogo contra o Vitória. Agora, o que eu pude conversar independente do resultado de domingo contra o Vitória, não importa se o Botafogo ganhar, empatar ou perder, as chances do Franklin Carvalho ser desligado do Botafogo são grandes. Tá? Eu não vou cravar aqui, dizer que está 100% certo disso acontecer, porque a gente sabe como funciona o futebol. Aí a pessoa muda de opinião, quem fica mal aqui é a gente, né? Que cravou uma situação e a pessoa mudou de opinião. Mas hoje, o que a gente conversa nos bastidores é que o clima é insustentável para a continuidade do trabalho do Franklin Carvalho. Que ele vai para o jogo contra o Vitória, mas que independente do resultado, as chances são grandes dele ser desligado após o jogo contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E o Belão, treinador do Sub-20, assumiria interinamente o Botafogo e estaria à beira de campo no jogo contra o Cienciano, jogo de volta pela Copa Sul-Americana. Nesta próxima semana, está previsto para terça-feira o Gabriel de Alba chegar ao Brasil, chegar ao Rio de Janeiro,
nesse caos que está acontecendo, possível mudança de treinador, ele vai ter uma reunião com o elenco, o contato dele com o João Paulo Magalhães, que é o presidente do Botafogo, é um contato constante. Então vamos aguardar o que vai de fato acontecer, se isso vai se confirmar e teremos, né, se vamos ter mesmo essa mudança no comando técnico do Botafogo. De fato, o Botafogo tinha na Copa Sul-Americana, ou ainda tem, né, quem sabe, nada é impossível. A gente sabe da dificuldade, mas de repente aí, né, uma mudança de treinador, o Belão assumindo interinamente, quem sabe um milagre possa acontecer, né? Como eu disse, muito difícil, muito mesmo, mas pode ser que isso sirva aí, talvez, de um estímulo, de um combustível para tentar, pelo menos, uma virada na quinta-feira que vem. Repito, muito difícil, muito improvável de acontecer, mas pode acontecer, tem ali pelo menos 1% de chance, né, talvez, ou 0,1% de chance, enfim. Mas agora o torcedor quer atitude. Atitude vindo da diretoria, atitude vindo do novo sócio, Gabriel de Alba, que será muito questionado quando chegar ao Brasil. Vai falar com a imprensa, vai visitar o Nilton Santos, vai visitar o Lonier, vai ter diversas reuniões aqui no Brasil e deve fazer uma coletiva, né, de imprensa para falar com os jornalistas. Deve ser muito questionado sobre projeto, deve ser muito questionado sobre elenco, sobre essa mudança, possível mudança de treinador. Vai ser muito questionado o Gabriel de Alba. Então tem muito assunto vindo por aí nos próximos dias, né, na próxima semana com o Botafogo. Ok? O momento é de aguardar. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo restou para o Botafogo tentar chegar no G6 do Campeonato Brasileiro para estar presente na Libertadores 2027. Título a gente não vai ter esse ano. Perdemos a oportunidade de título na Copa do Brasil. Franklin Carvalho conseguiu ser eliminado para Chapecoense, que vem fazendo uma temporada péssima, já está praticamente rebaixada no Campeonato Brasileiro. Ele foi eliminado para Chapecoense. E agora, na Sul-Americana, que é a nossa outra chance de título, tomou de 6 do Cienciano, um clube pequeno do Peru, essa vergonha, esse vexame que aconteceu no dia de ontem. Então, vamos aguardar, talvez não tenha mais Franklin Carvalho para a sequência da temporada, para o final da temporada, e vamos ver se pelo menos quem esteja à frente do Botafogo, não sabemos se o Belão vai ficar até o final do ano, não sabemos, caso confirme a saída do Franklin Carvalho, que o que me passaram é que tem boas chances de acontecer depois do jogo contra o Vitória. Não sabemos se o Botafogo vai atrás de um outro treinador para agora, né? Ou se vai manter o Belão até o fim do ano. Mas o grande objetivo do Botafogo agora é chegar no G6 do Campeonato Brasileiro para estar presente na Libertadores do ano que vem, a Libertadores de 2027. Lembrando que o Botafogo esteve presente na Libertadores em 2024, 2025, 2026, 3 anos seguidos pela primeira vez na história. Então, o Botafogo está em busca de ir para a Libertadores pelo 4º ano seguido, Libertadores 2027. Para isso, precisa ficar dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, precisa vencer os seus jogos, precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante, né? Participe, né? É de graça, se torne mais um membro aqui da família do canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima. É isso, juntando os cacos, não tem ninguém feliz, não tem ninguém satisfeito, todo mundo revoltado, todo mundo desolado, mas cobrando atitudes firmes de quem tem a caneta na mão, de quem tem o poder de decidir lá no Botafogo, e cobrar também comunicação. Não dá para você ser omisso, não dá para você se esconder nesses momentos. Repito o que eu falei no início desse vídeo. É muito fácil aparecer para dar entrevista, é muito fácil aparecer nos momentos bons. Nos momentos ruins, tem que aparecer também. Tem que cumprir esse papel de aparecer, de falar, de se comunicar com a torcida e cumprir o básico. O básico tem que ser feito. O básico tem que ser feito. Coisa que não vem sendo feita, né? Todo mundo ficou calado, quietinho, né? E nem se comunicar, nem o pedido de desculpas teve ao torcedor. Por esse vexame, por essa vergonha que aconteceu em Cusco no dia de ontem.
uma das maiores humilhações da história do Botafogo de Futebol e Regatas. Um abraço, até a próxima.